Coisas para você escrever quando você tiver sem ideia nenhuma. Check! Eu já falei, mas eu tenho um bloco de ideias que eu deixo algumas coisas, né, que eu quero escrever. Mas ainda assim, às vezes eu não quero escrever aquilo, entendeu? Então, se você quer escrever e você também tá sem ideia, então eu tenho algumas coisas que funcionam, pelo menos pra mim, na hora que eu vou pensar em criar alguma coisa. Uma dessas coisas é escrever algum sonho que você teve. Assim, se você não sonha, isso daí já é outro problema, né? Que a gente tem que estar resolvendo, porque eu acho que não é tão normal você não ter sonho, né? A menos que seja homem. Homens têm a tendência a não sonhar, ou não lembrar dos sonhos. Mas geralmente a gente lembra dos sonhos que a gente teve. Então é interessante escrever, entendeu? Eu tenho um livro que ele se originou por causa de um sonho que eu tive, e eu não sabia o final, e eu queria saber o final, então fui lá e escrevi. Entendeu? Me rendeu umas 200 e algumas tantas páginas. Deem continuidade aos sonhos que vocês têm. Outra coisa que eu gosto muito de usar, sério, fazer uma fic. Sim, gente, o quê? Por que fazer uma fic? Ah, fazer uma fic pô, o pessoal que é mais velho que vai saber. A fic do Harry Styles, a fanfic do Homem-Aranha, não sei o que, entendeu? A gente cria fanfics. Cria de SN, de YN, né? Seu nome, your name, enfim. Escolham lá o personagem que você quer e cria uma história. E se insere num universo que já exista. Por quê? Porque aí você não vai precisar criar uma coisa do zero. Você pode usar uma coisa que já existe. E aí você vai estar escrevendo, vai estar exercitando, né, a sua criatividade, sua imaginação. Então é mais fácil. Às vezes, se você quiser, você pode criar um universo todo do zero. Porque tem gente que gosta de fazer isso, né? No mundo de fantasia, por exemplo. Se você não souber exatamente o que você quer criar, o que você quer escrever, você pode, sei lá, construir um mapa, construir a playlist que você vai usar, pensando, nossa, em tal cena seria interessante, tal trilha sonora, né? Eu vou construir isso. Assim, talvez isso retarde um pouco o processo de escrever, porque o pessoal fala que gosta muito de planejar, mas não de escrever. Mas não quer dizer que você também não possa fazer, né, galera? Vamos tá tentando de várias formas. Outra coisa que eu gosto muito de usar, que eu acho que se enquadra um pouco em fanfic, que é quando a gente tá num universo, entre muitas aspas, e aí a gente insere personagens que já existem dentro do seu universo. Tipo, por exemplo, quando eu era criança, eu assisti o anime da Sakura Card Captor. E aí eu gostava de me imaginar indo pro Japão e conhecendo ela e não sei o que, não sei o que. E aí isso, eu acho que já se enquadra em fanfic, né? Que você pode entrar no mundo da pessoa e criar um negócio. Mas e se você trouxesse o personagem pro seu mundo? Como, por exemplo, eu já imaginei, tipo, eu tô num dia, sei lá, na escola, e a Sakura aparecendo porque ela quer estudar na minha escola, porque ela, sei lá, se mudou do Japão, ou porque ela tá de férias lá do Japão, porque os horários, o ciclo de aula são diferentes, né? Mas, tipo assim, ela tá de férias, ela vai pro Brasil. Por quê, gente? Sakura Card Captor no Brasil ia ser maravilhoso, sabe o quê? Ela com báculo, entendeu? E voando no sol quente, escaldante, entendeu? Ela voando perto do sol. Mas o que vai fazer aqui no Brasil? O que a Sakura vai fazer aqui no Brasil? Ir pra praia. Ir pra praia, entendeu? Usar a carta da água, assim, ó, jorrar água. Encher uma piscina. Cavar um buraco no chão, encher de água, fazer a piscina, né? O estilo brasileiro, usar um tanque de cimento. Um tanque desse de água, entendeu? Não importa, galera. Tragam um personagem que já existe pro mundo de vocês também, da mesma forma que vocês podem se inserir no mundo deles. Por quê? Porque, gente, o céu é o limite. E às vezes até mais do que isso, entendeu? A criatividade de vocês é o limite. Vocês têm que pensar fora da caixinha. Às vezes dá pra pensar dentro da caixa, ou inclusive te rende uma história. Por exemplo, o mito de Pandora. Gente, Pandora tinha uma caixa, ela abriu a caixa e saiu todos os mares do mundo. Você pode criar uma história e ter coisas dentro da caixa. Fazer, sei lá, um conto ou uma crônica sobre uma caixa, o que tem dentro dela. Ou então você se inserir. Pensa aí, por exemplo, uma casinha de boneca. Vamos supor, você está lá brincando com sua casinha de boneca quando você era criança. Você cresce e deixa a casinha lá. Aí num belo dia você acorda e você é uma boneca dentro da sua casa de boneca, entendeu, gente? Tem que ressuscitar as memórias da sua infância, as memórias brincando. De preferência de casinha, porque aí você pensa numa história, entendeu? Por exemplo, quando eu era criança, eu gostava muito de criar uma história com as minhas bonecas, porque não tinha bonecos masculinos. Então, as minhas histórias eram só de mulheres. O que tinha nessa história? Eu tinha uma boneca, Fraguai, da Ana e outra da Elsa. E elas eram muito cabeçudas, inclusive. Aí eu ficava, nossa, que não sei o que a Ana desprezava a Elsa porque a Ana era mais bonita. Gente, eu acho a Ana mais bonita.
Gente, pelo amor de Deus, um cabelo branco, nada contra quem tem cabelo branco, mas tipo, aquela boneca cabeçuda, um cabelo branco, era ridículo, entendeu? Ficava uma coisa horrenda. Então, tipo, pra mim, a Ana era mais bonita, era a boneca que eu cuidava mais. Aí eu tinha outras roupas de outras bonecas, aí eu botava a roupa falando, nossa, eu não gosto de você, Elsa, que não sei o que, entendeu? Então a gente recorda essas memórias e fica criando, lembrando. Tem uma coisa, eu acho muito besta, mas eu algum dia vou tentar fazer, que é criar histórias com bonecas. Eu não tenho mais bonecas, mas eu tenho coisas de crochê. Eu tenho uns gatos de crochê. Eu poderia criar uma história, que nem eu brincava de boneca quando eu era criança, gente. Sabe por quê? Porque brincar de boneca exercita a imaginação. Quando a gente para de brincar, a gente para de exercitar isso, entendeu? Outro dia mesmo, eu vi um post do pessoal falando que as crianças deixam de brincar, de aprender novas brincadeiras. Foi de um professor, se eu não me engano, de educação física. Que ele falou que hoje as crianças não brincam mais de balear, de vôlei, de futebol os meninos até brincam, sabe? Mas tipo, não é com tanta frequência assim, sabe? O pessoal tá diminuindo as brincadeiras. E brincar, gente, é outra coisa que exercita a sua imaginação, entendeu? Brinquem, galera. Quando você não tem ideia do que escrever, vai brincar. Vai ver, assim, assistir um desenho é bom, entendeu? Recordar as suas memórias de infância é importante. Te ajuda a escrever. Pelo menos me ajuda. Então, eu espero que ajudem também. Tá bom? Um beijo e um cheiro.